Fala rapaziada, beleza? Tamo junto aqui para mais um vídeo. Queria agradecer a sua presença aqui de novo no canal, é muito importante pra gente. Dá logo o seu like aí antes que você esqueça. Dá logo no início do vídeo, porque ajuda muito aqui o amigo aí. Pensa que é besteira, isso não é besteira. Dá aí para ajudar aqui o crescimento do canal. Nós vamos falar hoje sobre a saída de Bruno Gomes. Vamos falar sobre o elenco do Vasco, o time que está sendo montado, time reserva, time titular. Será que dá caldo já para o início do Campeonato Carioca? Já foi avisado que vão montar um time para o Carioca e vão reforçar nas posições que tem mais carência para o Campeonato Brasileiro da Série B. O Campeonato Carioca vai servir meio que de laboratório. Então nós vamos conversar sobre isso e vamos falar sobre um centroavante chegando em São Januário para reforçar o ataque, que é a posição mais fraca, é a parte do campo mais fraca do Vasco, é o ataque, na minha opinião. Vamos começar falando sobre Bruno Gomes, jogador de 20 anos, tem 1,75 m, 65 jogos já pelo Vasco, um gol marcado e 2 assistências. Tá rolando boato de que ele tá acertando com o Internacional por empréstimo. O Inter quer contar com o jogador, mas o Vasco não aceita emprestá-lo de graça, já que também conta com o jogador. Seria um reserva ali. Acho não, com certeza vai ser um reserva. Os volantes titulares vão ser Yuri e Matheus Barbosa, que eu achei muito boas as duas contratações. Os dois se combinam, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então o Inter quer contratar o jogador por empréstimo, mas não quer pagar por isso, e o Vasco só aceita ceder o jogador recebendo alguma farpela ali, algum dinheirinho. E tá rolando agora o empresário. Para quem não sabe, o Bruno Gomes trocou de empresário no meio do ano passado, em junho. É o mesmo empresário do Ricardo Graça e do Miranda. O Ricardo Graça saiu assim rapidamente do Vasco depois que assinou com esse empresário, botando ele lá para fora do Brasil, Japão. E o Miranda, que está suspenso por doping, não renovou ainda com o Vasco. As negociações estão paradas aí para uma possível renegociação. Então o empresário parece que quer tirar os seus jogadores todos do Vasco, achando que o Vasco não valoriza ou desvaloriza os seus jogadores. E o próximo ataque de saída é o Bruno Gomes. Está forçando uma saída, falou que não quer mais jogar no Vasco. Isso possivelmente é através do seu empresário. Então ele não joga mais no Vasco. Por enquanto ele está treinando separado. Mas o Carlos Brasil já disse que se o jogador quiser voltar atrás na sua decisão, ele será reintegrado ao elenco. Mas está saindo agora uma notícia hoje de manhã, sexta-feira, de que um time dos Estados Unidos, ainda não foi divulgado esse time, o time dos Estados Unidos está querendo comprar o passe do jogador. Aí sim seria uma boa negociação. Se o Vasco vendesse o jogador no preço cheio, né? O Vasco ganharia um bom dinheiro e resolveria essa parte de salários atrasados e tal, todos esses entraves todinhos que vem acontecendo no Vasco. O Vasco deve aos jogadores novembro, dezembro e férias, e aos funcionários dezembro e férias. Pagou aos funcionários agora quarta-feira o salário de novembro. Então seria muito boa essa venda do Bruno Gomes para o futebol norte-americano. Vamos esperar o que acontece daqui para frente. Tomara que ele vá para os Estados Unidos, porque seria uma venda. E para o Internacional é melhor continuar no Vasco, mesmo que recebesse um valor pelo empréstimo, não seria um valor considerável, não teria muito o que fazer com esse valor do Bruno Gomes. Vamos lá. Um jogador que está chegando ao Vasco agora é Pedro Raul. Pedro Raul, 25 anos, 1,93 m, é um gigante, é um jogador de vôlei jogando futebol e é centroavante. Ele passou por Vitória de Portugal, Atlético Goianiense, Botafogo e agora se transferiu, estava no Kashima Reysol do Japão e se transferiu para o Juarez do México. Ele está emprestado pelo Kashima ao Juarez do México.
e o contrato terminou agora no final do ano. E o treinador do Kashima já disse que não quer contar com o jogador para o ano de 2022 e ele já vai voltar ao Brasil e pode vir a jogar no Vasco. O Vasco já entrou em contato com o jogador e tomara que seja contratado pelo Vasco, porque é um jogador alto, é um jogador forte, é um jogador que faz bastante gols. Esse ano de 2022 ele fez 7 jogos, 2 gols e 1 assistência. Em 7 jogos ele fez 2 gols. Ele foi titular nos 6 primeiros jogos do campeonato. Ele foi titular em todos e atuou os 90 minutos. Não foi substituído em nenhum momento lá no Juarez. Em toda a sua carreira, em 2021 ele fez 11 jogos, 3 gols e 2 assistências. 11 jogos apenas em 2021. Por quê? Problema no visto. Ele não conseguiu o visto de trabalho lá para o Japão, então isso aí impossibilitou muito ele a jogar. Em toda a sua carreira ele tem 115 jogos, 28 gols e 6 assistências. Então tem 28 gols em 111 jogos. É um jogador alto, um jogador forte, teve algum destaque no Botafogo. Ele jogou até com o Bruno Nazário ali no Botafogo. E o Vasco pode estar contratando esse jogador que reforçaria o ataque, já que só conta com John Sanches, Peck e Raniel. Esse é o ataque do Vasco, nós vamos falar sobre isso. O time do Vasco vem criando corpo, vem ficando melhor. Eu que critiquei muito aqui a respeito do time do Vasco, e com toda razão, ao time e à diretoria pela demora nas contratações, pelo atraso nas contratações. Algumas contratações que não deveriam chegar, e eu vou falar sobre isso também. A maioria do time é formada por reserva de outros clubes. Então nós vamos elucidar aqui mais ou menos o time do Vasco que a gente espera que seja. Thiago Rodrigues, que veio do CSA, é um bom goleiro. Foi o melhor goleiro em estatísticas na Série A e na Série B. Ele foi o melhor goleiro estatísticas, tá? Léo Matos ou Everton na lateral direita. Eu começaria com Léo Matos, não por ele ser um excelente jogador, mas sim por ele já estar no elenco e por ele estar nas férias. Ele treinou, foi o único jogador do Vasco que treinou nas férias lá no CT Moacir Barbosa. Então, demonstrando que quer fazer um ano melhor. Então, acho que ele tem que ser, no mínimo, premiado por começar a jogar como titular, por esse esforço que ele vem fazendo aí nos treinamentos, vem se mostrando um jogador que quer evoluir. Então eu acho que o Vasco deveria começar com o Léo Matos, porque seria um banho de água fria. O cara se esforça, o cara corre atrás, o cara já está no clube, chega um jogador do nada e vai tomar a vaga dele. O jogador mais jovem tomaria a vaga dele. Eu acho que já começa errado por aí. Então eu começaria com o Léo Matos. E o Everton, que se diz vascaíno, ele falou que era vascaíno, eu começaria com ele na reserva. Aí, de acordo com os jogos, ou vai tomar a vaga dele ou não. Aí depende da qualidade de cada um. Luiz Cangá, que eu achei que seria um excelente zagueiro, né, pelo que eu vi, pelo que eu estudei sobre o jogador, mas me deixou com o pé atrás devido ao Vasco assinar pelo menos, no mínimo, 4 meses. Não entendi isso. Um jogador assinou um contrato de 4 meses. Foi esse contrato do Vasco com o Cangá, 4 meses apenas, que é só para a disputa do Carioca. Se ele for bem, assina até o final do ano. Aí isso me deixou um pouco com o pé atrás. Anderson Conceição, que também se diz vascaíno, era a reserva do Cuiabá, era a reserva do Paulão. A zaga me deixa um pouco preocupado. Não é o pior setor, mas também não é o melhor setor. A zaga, eu acho que o Vasco tem que reforçar a zaga e contratar mais 2 zagueiros aí, pelo menos. Lateral esquerda, Riquelme e Edmar. O Riquelme, eu acho que deve começar também, pela mesma coisa do Léo Matos, por já estar no elenco. Eu acho que tem que dar moral a quem já estava. É um jogador jovem, é um jogador que tem muito a evoluir. E o Edmar já é um pouco mais rodado, tem 35 anos, 33 ou 35 anos, não lembro. Então eu acho que o Riquelme deveria começar como titular e o Edmar entrando aos poucos ali, entrava no segundo tempo e ver quem vai ser melhor para ser o titular
total ali da lateral esquerda. Agora, o melhor setor para mim, na minha opinião, é a cabeça de área com Yuri e Matheus Barbosa. Yuri é um volante marcador, Matheus Barbosa é um volante que sai para o jogo, eles vão se dar muito bem. Meio ofensivo, Nenê, Bruno Nazário. Também os dois acho que vão dar muito caldo ali, embora os dois sejam canhotos. E o ataque é o pior setor, Gabriel Peck e Raniel. Eu fiz um esquema aqui com 4-4-2. É porque não tem nem como fazer com 3 zagueiros. É botar o John Santos ali. Pra quê? Pra tirar ou o Nenê ou o Bruno Nazário? Então não tem nexo. Então, o meu time seria Thiago Rodrigues, Léo Matos, Cangá, São Conceição, Riquelme, Yuri, Matheus Barbosa, Nenê, Bruno Nazário, Peck e Raniel. O que você achou desse time? Deixa nos comentários aí, você mudaria alguma coisa? Qual a posição que o Vasco deve contratar mais? Qual é a pior setor do Vasco? Meio campo, zaga, defesa. Valeu? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e dá aquele joinha aí para contribuir com o amigo aqui, Vascaíno Tem Voz. Fui, um abraço.